Capítulo 43. Descobrindo a verdade. Enquanto Licínio, recluso, esperava, já há algumas semanas, o momento de seguir ao seu destino, longe dali, Marcos nem imaginava o que estava sucedendo com aquele único verdadeiro amigo que tivera em toda a sua vida. Seus encargos diários, seus sonhos amorosos, a imaginação de regressar logo para a sede do Império e poder dar sequência à sua vida faziam de suas emoções o vulcão prestes a irromper em candentes vertedouros de um afeto longamente represado. No entanto, havia sido informado pelo magistrado Sérvio Túlio, a quem houvera procurado para determinar a condenação de Lélia, que a execução da mesma ocorreria num prazo de 2 meses, período esse em que, por motivos que já foram explicados, Marcos deliberara permanecer fora da cidade. As saudades fortes iam constringindo-lhe o peito. Ao mesmo tempo, Serapis chegava à fase final do período gestatório, no qual mais algumas semanas bastariam para que o nascimento se anunciasse. Seu estado íntimo era muito delicado. A falta de Marcos, apesar de saber que dominava o afeto do rapaz, encantado com a possibilidade de ser pai de um varão, lhe confortava um pouco as angústias. A solidão, entretanto, a enchia de receio, principalmente em momento tão delicado da realidade feminina, aquele em que a mulher se vê como o veículo da vida e por isso busca o apoio de alguém que a possa amparar com conselhos e, mais experiente, lhe favoreça com uma paz e confiança que a novata não conseguia encontrar em si própria. As crises sucessivas de falta de ar, mal-estar estomacal, enjoos tornavam seu estado físico e emocional ainda mais abalados. Sem ter a quem recorrer a fim de não expor os planos articulados por Marcos ao conhecimento de outros, Serapis solicitou a serva de confiança do amante, e que se mantinha junto dela, para que fosse até o palácio e pedisse ao senhor Licínio que viesse até ali para que ela lhe falasse. Não demorou muito para que a serva regressasse sem o cumprimento da solicitação. Já fazia algum tempo que Licínio não era visto no palácio sem que ninguém lhe conhecesse o destino. Surpresa com aquele desaparecimento, que segundo seu próprio juízo, bem poderia ser uma licença que o mesmo fizera por merecer, ao longo de tantos anos de trabalho devotado e fiel, Serapis deliberou enviar ao amante, através de um portador de confiança, uma mensagem que fizesse com que o rapaz voltasse mais cedo de sua viagem. O percurso seria feito com mais rapidez por um único homem, de tal maneira que, se tudo corresse como ela pensava, em pouco tempo Marcos estaria em seus braços. Incumbiu-se de escrever a mensagem cifrada, para que não fosse entendida por olhos curiosos que lhe deitassem à vista. Senhor Marcos, encomenda prestes a chegar, solicita sua presença com urgência no pequeno palácio. Com isso, pensava alto Serapis, estou certa de que ele volta rápido. A sua empregada de confiança, sentindo a aproximação do nascimento, saíra em busca do portador, que, por pagamento singelo, se dispôs a entregar aquela comunicação, e para que tal se desse com a rapidez exigida, lhe garantira uma remuneração extra no regresso. Licínio, na prisão, encontrando companheiros cristãos, retidos em iguais condições que as dele, passara a maior parte de seu tempo em conversas sobre Jesus, ensinando as belezas que lhes eram desconhecidas ainda, e a cada dia mais entendendo a grandeza daquele que viera ao mundo para despertar a bondade no coração das pessoas. Seu interior tremia quando se lembrava da possibilidade de seu destino. Todavia, a aventura de saber-se imolado para que Jesus vivesse na figura da inocente serva Lélia lhe infundia uma sensação de júbilo e de grandeza inexplicáveis. Ao mesmo tempo, sentia que precisava ajudar Marcos e Serapis, e que não seria justo expô-los ao risco de serem considerados assassinos
que se combinaram para realizar a aventura de uma união, que só com a morte de Drusila poderia ser concretizada. A gravidez da serva querida de outros tempos era precioso fardo que lhe cabia defender com todas as forças, como se fosse originada de sua própria força geradora. Não entendia o motivo, mas seus sentimentos lhe ditavam o dever de proteger Serapis, a fim de que o nascimento se desse da maneira mais segura possível. Por todos estes motivos, não havia outra solução que compatibilizasse a inocência e a liberdade de Leila com a preservação de Marcos e Serapis, a não ser a sua própria condenação. Ao seu lado, as forças de Zacarias o sustentavam na consciência de paz que sentia e na transmissão de eflúvios vibrantes que vinham de mais alto, a fim de que no momento difícil de suas dores as potências espirituais o sustentassem. A palavra de Licínio na escuridão daqueles calabouços, onde a ignorância dos homens dava atestado da sua própria perversidade, tornara-se mais sábia e serena, ajudando os outros aflitos a se manterem igualmente resignados. Alguns havia ali condenados por delitos menores que jamais haviam escutado a palavra de Jesus e que nunca imaginaram a profunda força que possuía. Náufragos, sem o salva-vidas do autoconhecimento, eram pedaços de gente levados pelas vagas da incompreensão, e que ante a inexorabilidade daquela hora não tinham para onde dirigir seus pensamentos. O desespero os sacudia, mas a placidez daquele grupo de homens e mulheres que se mantinha razoavelmente sereno e em equilíbrio os atraía como alguém que deseja descobrir onde está o tesouro mais precioso para poder usurpá-lo para si. Por isso, inúmeros indivíduos se punham ao redor do grupo que conversava sobre as coisas do Espírito, sobre as belezas do reino dos céus que Jesus prometera aos seus eleitos. Angústias eram confessadas, crimes ocultos eram revelados uns para os outros, como se para ingressarem em luminosas paragens tivessem que expurgar de si próprios os maiores defeitos de seu íntimo, revelando-os aos que compartilhavam da mesma tragédia. Ali, nenhum tinha censura, nem a face de repulsa que critica sem palavras, nem gestos de impaciência. Todos passaram por aqueles dias de expectativa como quem se prepara com o regime da alma para a bendita cirurgia que lhes devolverá a excelsitude relativa, a que aspiravam, segundo as promessas do Cristo nos longínquos dias do passado. Licínio, que para todos se afigurava o mais amadurecido, o que melhor sabia articular as expressões de consolação e de prudência, era procurado para servir de receptáculo das misérias morais, e assim puder aprender muitas coisas com a avaliação da dor íntima causada pelas perspectivas que se avizinhavam, fazendo com que os que se destinavam ao suplício, em vez de tentarem fugir dali com a adoção de medidas mirabolantes, se pusessem no trabalho de modificar seus mais ocultos erros, revelando-os segundo as exigências da verdade que os iria encontrar logo depois. Em realidade, os mais desditosos que ali se achavam não reclamavam dos pequenos furtos a que foram obrigados pela fome que os mantinha cativos desde longa data. A todos fustigavam os dramas de consciência. O abandono a que relegaram pessoas queridas, a palavra caluniosa que proferiram para prejudicar outras criaturas a quem invejavam, as mentiras que espalharam, as lágrimas que fizeram cair de seres que vitimaram com seus erros, as seduções e os engodos do coração que fizeram a dor de muitas almas, os momentos de fuga do dever nos anos do passado, tudo isso chegava-lhes à boca como se tivesse acabado de ocorrer. Parecia que uma grande pedra houvesse sido afastada do núcleo de memória e que, soterradas por longas décadas, as maldades humanas aflorassem ao consciente desperto, e assim cobrassem o preço de sua revelação, depois de terem parecido perdidas no esquecimento. Todos sabiam que logo mais a morte os viria recolher da pior forma possível,
e aqueles que haviam tido a oportunidade de entender as belezas do Evangelho, por mais indiferentes que se tivessem comportado ao longo da vida, agora eram defrontados pela força inexorável que lhes pediria tudo o que possuíam, inclusive a própria realidade, sob pena de não serem admitidos ao grande cenáculo onde o Messias houvera prometido reservar um lugar aos que lhe fossem fiéis. A dor íntima das verdades mesquinhas não reveladas surgia agora como um imperativo de arrependimento tardio, através do qual as criaturas indiferentes, que nunca haviam se apercebido de que viver não era um jogo ou um faz de conta, temendo o futuro, buscavam alijar a carga podre de seus erros, suas mágoas, seus ódios e suas mesquinharias, para que o peso específico de sua alma não impedisse que se elevassem ao reino dos céus. Licínio compreendia as misérias humanas e nada mais fazia do que escutá-las e dar-lhes o consolo de seu sorriso de compreensão. A fome física era cruel, e os adultos mais fortes, liderados por Licínio, aceitaram deixar a própria ração para que os velhos, os doentes e as mulheres tivessem maior cota de alimento. Entre os diversos afazeres que seu coração generoso encontrara dentro da própria cela, estava o de cuidar das dores alheias, num ambiente para o qual poucos estavam preparados. Sua liderança sem palavras havia fornecido de energias equilibrantes aos que ali estavam, perdidos no tumulto dos acontecimentos, sem saber onde se apoiarem. Muitos dos que não haviam conhecido o cristianismo, na umidade desses ambientes trágicos, fizeram sua profissão de fé, graças à ação corajosa de indivíduos inspirados como Licínio e como tantos outros que se candidatavam ao martírio, para que no sangue compartilhado os mais fortes ajudassem com sua bondade e compreensão aos mais frágeis. Esse havia sido um dos compromissos de Lucílio, antes de reencarnar como Licínio, amparado espiritualmente por Zacarias. O amor que nutria por aquele velho sapateiro desprendido fizera com que ele solicitasse a possibilidade de ajudar os sofredores até o último momento de sua vida. Desejava padecer para salvar, e mesmo no padecimento ansiava por salvar os que pudessem escutá-lo. Como Zacarias fizera um dia com Pilatos, ele se dispunha a fazer com os desconhecidos levados ao desespero pela injustiça dos homens de todos os tempos. Assim, renascido como Licínio, o mesmo espírito que houvera sido responsável pela prisão mamertina no passado, agora recebia a tarefa de amparar aqueles que se viam encarcerados, colocando-se como um deles, levando-lhes tudo aquilo que havia aprendido com o exemplo de Zacarias, quando de seu esforço para amparar aquele que havia lavado as mãos no processo de condenação de Jesus. Agora, o centurião Lucílio era apenas o servo Licínio, envolvido pelas luzes de Zacarias e outros espíritos generosos, a permitir que sobre seus exemplos a infinidade de injustiçados da terra encontrasse a bondade semeada no mais sórdido dos ambientes. A justiça se mantinha encarcerada nos palácios. A verdade dos homens se perdia nos caminhos burocráticos, regados a ouro e favores. A esperança parecia que havia sido presa em lugar distante ante os sucessivos crimes que atingiam as levas dos pobres e desvalidos de Roma. A paz era algo que os deuses de pedra haviam banido do império, sempre desejoso de obter mais servos e escravos, tributos e glórias vãs. Apenas a bondade se candidatara a ser a enfermeira dos aflitos naquele antro de agonia. Antecâmara da morte anunciada com requintes de festividade. Sim, porque aproximavam-se as festas públicas que se ofereciam ao povo para lhe comprar a complacência e a alienação. Festas que levavam ao extremo todos os excessos, favorecidos por farta distribuição de prendas, vinho e comida, e durante as quais, ao longo de seus dias,
Sucediam-se inúmeros estupros, horrendos crimes, desagradáveis cenas de violência e vandalismo, pela qual os miseráveis se feriam entre si, aumentando a carga das dores que espalhavam por onde passavam. Os infelizes não recebiam medicação para seus males. Infectavam-se com males maiores, conectando-se com a turba invisível que desde longa data ensombrava a atmosfera psíquica da capital imperial, à cata de prazeres e sensações físicas que já não podiam desfrutar diretamente por lhes faltar o corpo carnal. Apenas as modestas coletividades que se reuniam à noite nos casebres pobres da periferia eram os núcleos de força positiva que o mundo espiritual utilizava para espalhar a sua claridade sobre as almas daquele aglomerado de iniquidades. Daí ter sido tão importante o processo de perseguição a que foram submetidos os adeptos do cristianismo nascente, única maneira de se abreviar o longo caminho da ascensão, ajudando os que precisavam passar por tais provações difíceis, expungindo suas culpas anteriores, ao mesmo tempo em que fazia com que a turba ignara se impressionasse com o exemplo da bondade que desafiava a própria lógica pouco desenvolvida. Séculos de lutas acerbas de sangue e lágrimas foram evitados, com aqueles silenciosos testemunhos a penetrar nos espíritos e libertá-los das algemas do mal, tocados por gestos tão heróicos que eles não sabiam como concretizar em si próprios pela fé miserável que devotavam a estátuas frias e orgulhosas. A massa disforme e viciosa era o legado da civilização romana. Os poucos mártires da coragem, da fé e da bondade eram um convite vivo a demonstrar a superioridade da civilização do futuro a ser instalada um dia sobre a terra. Enquanto isso, Sérvio Túlio seguia incomodado com a visão de Licínio ante seus juízos, que emitia nos processos até então sempre inquestionáveis. Esse incômodo perduraria por longos anos de sua existência, obrigando-o a buscar informações sobre aquele tipo de crença que até ali havia sido vista como uma seita de judeus pervertidos e rebeldes. Enquanto a vida dava a Licínio o tempo necessário para exercitar-se como enfermeiro de almas naquele lugar de tristeza, o mensageiro regressava a Roma para buscar o prêmio prometido, trazendo uma breve mensagem de Marcos para ser entregue à mesma serva, aquela que servia de contato de Serapis com o mundo exterior. Estou a caminho para reclamar meu direito sobre a encomenda, era o teor da resposta. Sim, Marcos antecipara o regresso para que estivesse presente no momento do nascimento. Essa notícia teve o condão de acalmar o espírito de Serapis, que insegura, quando não podia ter o seu pretendido sob seus olhares dominantes, temia que seus planos pessoais perdessem sua eficácia com o afastamento do viúvo. Parte de suas angústias, na verdade, eram produzidas pelo temor de não conseguir manter seu controle sobre as emoções de Marcos, o que poderia fazer com que o leviano rapaz caísse nas garras de outra tão ou mais astuta do que ela própria. A notícia da próxima chegada de Marcos coincidia com o início das festividades públicas que se arrastariam por vários dias, envolvendo as autoridades e o grosso da população nos espetáculos sangrentos e vis. Serapis já se mantinha deitada a maior parte do tempo. O ventre se havia distendido com tal rapidez que, a julgar por seu volume, parecia indicar que a criança não teria como sair dali. Em faces das proporções de seu ventre, o peso e o incômodo que produziam forçavam-na a ficar prostrada no leito, recebendo os cuidados dos empregados de Marcos, tendo sempre a postos uma experiente mulher, que na função de hábil parteira era usada nos nascimentos mais delicados, quando o sigilo aconselhava que o médico familiar não fosse chamado.
O volume de pessoas que se congregava nos portões do grande teatro Flávio, vulgarizado na atualidade pela designação mais comum de Coliseu, dava bem a ideia das dimensões e da expectativa do evento. A pequena caravana que trazia Marcos chegara a Roma sem ser notada, no entardecer da véspera do início dos festejos, dirigindo-se o jovem enviuvado diretamente para as dependências daquele que batizara de Pequeno Palácio ou Palácio de Serapis e Marcos, nas referências que faziam nos momentos da intimidade. A chegada do amante encheu de leveza o espírito da serva grávida, agora mais segura por poder dar continuidade aos passos de seus projetos, estendendo os braços para acolher o homem que escolhera como ponto de apoio de seu futuro, ainda que não fosse o homem de sua vida. A manifestação de afeto de Serapis, sempre hábil nesses teatros que têm os carentes de carinho como principais espectadores, fez com que Marcos se derretesse em carícias e palavras de ternura, prometendo que não mais se afastaria dela, a não ser para ir rapidamente ao palácio, sua moradia oficial, refazer-se e acertar detalhes necessários para logo mais estar de volta. Que se preparasse um local para ele dormir, pois ainda naquela noite ele voltaria para passar as horas em sua companhia. Vendo a determinação do rapaz, Serapis não se incomodou com a sua deliberação de seguir para o palácio, desde que voltasse mais tarde como prometera. Lúcia ficaria no ambiente junto com aquela que lhe seria futura mãezinha, ao lado do novo filho que estava prestes a chegar. Ninguém mais estava sabendo do destino do casal e da pequena Lúcia, a não ser Licínio, preso já há algumas semanas. Ao regressar ao palácio, Marcos determinou a Fábio, o administrador substituto, que ocupava o cargo na ausência de Licínio, que o procurasse e o trouxesse aos seus aposentos para que conversassem rapidamente. Senhor, não tenho tido contato com o senhor Licínio, que desde a sua partida não tem sido visto nas dependências desta casa, informou Fábio seguro. Como assim, Fábio? Foi a pergunta curiosa de Marcos. Eu é que pergunto, meu senhor. Imaginávamos que ele tivesse recebido alguma licença de sua parte, já que não tem vindo a esta casa, ainda que seus pertences estejam em seus lugares e seu quarto abrigue os seus objetos pessoais. Isso é muito estranho, falou Marcos, como que pensando alto. Bem, deixe isso para depois. Preciso me arrumar, pois ainda devo ficar mais alguns dias fora, e por isso quero que você me providencie roupas limpas para que eu possa levá-las comigo. Sim, meu senhor. Enquanto isso, devo continuar exercendo as funções do senhor Licínio? Perguntou respeitoso. Claro, Fábio. No entanto, assim que Licínio aparecer, mande que ele se mantenha aqui ou que me procure nos locais que conhece, a fim de que me entenda com ele. Assim o farei, meu senhor. Marcos não entendia o que se passava, mas julgava que a ausência do amigo e administrador era decorrência de algum problema pessoal que lhe exigira o afastamento temporário, não deixando que tal detalhe lhe ocupasse a mente, agora euforizada com a aproximação de Serapis e do momento decisivo em que receberia o tão esperado filho em seus braços. Como era muito comum na crença confusa daquela época, Marcos imaginava que algum de seus antepassados poderia estar voltando para seus braços. Talvez o próprio pai já falecido há tempos, como forma de continuar a tradição da família. Tal sensação não era parte da religião oficial, mas era a forma usual de os romanos à boca pequena, se referirem à vaga noção de que todos os vivos possuem, de que somos imortais, que morreremos e renascemos. Herdada das visões de muitos povos conquistados, a maleabilidade romana aceitava incorporar princípios de outras crenças que lhe parecessem lógicos na explicação de algumas realidades que de outra maneira não seriam explicadas com facilidade. Assim, nos comentários que se faziam informalmente, era comum que imaginassem que o espectro de um ancestral se manifestasse no corpo de um parente próximo, mantendo com isso as linhas da herança que as tradições impunham.
Quem sabe não é meu pai que está voltando? Pensava Marcos, entusiasmado, imaginando como iria criá-lo, como dar-lhe a melhor educação, ao mesmo tempo em que manteria a união com Serapis como lastro de seu sentimento mais puro. Terminadas as arrumações, Marcos lembrou-se de procurar o juiz Sérvio para que se confirmasse a decisão de levar Lélia ao sacrifício. Consultou o horário provável e percebeu que já era muito tarde para uma visita pessoal ao magistrado, que, na respeitabilidade aparente de suas tradições, guardava cautelosamente a própria intimidade. Deliberou regressar ao tugúrio de Ventura que o aguardava e estabeleceu para o dia seguinte a ida ao juiz do caso, a fim de obter maiores detalhes sobre a efetiva morte da serva perigosa. O regresso de Marcos, conforme prometido, encontrou Serapis aflita nas dores e incômodos que a visitavam. Colocou-se no mesmo amplo quarto em que ela, deixando que a filha Lúcia, acolhida em pequeno berço, se mantivesse junto deles. Passou a noite sem conseguir dormir regularmente, buscando amparar Serapis, enxugando-lhe o rosto dos suores calorentos, dando-lhe água quando necessário, abanando-a para que se sentisse aliviada. O dia seguinte prometia para sua emoção de futuro pai, diante da possibilidade de finalmente receber a dádiva tão ansiosamente esperada por qualquer romano que pretendia dar sequência à própria tradição, já que era ao filho homem que incumbia o dever de guardar o culto dos deuses lares, dos ancestrais da família, zelando pelo bem-estar dos antigos membros, agora levados aos campos elíseos. A mulher não tinha função de realizar tais prodígios, já que quando criança tinha que adotar os deuses dos seus pais, e depois que se casava estava à mercê dos deuses do marido, impedindo assim que a tradição do culto aos antepassados perdurasse na linhagem de uma família, se não houvesse um descendente varão que assumisse a defesa do culto das tradições. Tal conceito já havia sofrido certas modificações, o que motivara, inclusive, a instituição da adoção como forma de se conseguir um herdeiro varão que sucedesse, mantendo acesa a chama do altar da família. No entanto, o atavismo sistemático incorporado às tradições mais antigas impunha o seu tributo a todos os romanos que viam na filiação masculina mais do que a prova de virilidade, a noção de que sua descendência, seu nome e as suas próprias necessidades, depois de mortos, seguiriam sendo atendidas pelos que ficaram a continuar o culto dos antigos rituais. A noite passou lenta e, quando o brilho do sol iluminou aquela Roma festiva, o barulho da cidade e o alvoroço do povo davam bem a noção da insanidade e da inconsequência. Beijando o rosto daquela que era portadora da mais significativa mensagem de esperança ao seu espírito de pai ansioso, Marcos pretendeu procurar o magistrado, assim que o horário aconselhasse a diligência, para não se tornar um inoportuno visitante, retirando o anfitrião do leito antes da hora. Assim, no momento adequado, Marcos buscou avistar-se com o juiz na sede de sua magistratura, não tendo logrado consegui-lo, porque em face das festividades havia sido suspendido o expediente regular. Ele não se havia atentado para tal circunstância. Houvera perdido muito tempo naquela manhã e isso tinha sido inútil. Já era tarde quando chegou à residência do juiz, fazendo-se anunciar pelos servos da recepção que o encaminharam à sala de amplas proporções, na qual deveria aguardar. Prezado Marcos, que a deusa Fortuna o cubra de bênçãos e que sejam os bons ventos que o tragam até aqui, em dia de tanta algazarra e festa de nossa velha cidade, falou Sérvio hábil na introdução de seus colóquios. Bons ventos também alimentem vosso espírito, nobre magistrado. Vamos, sente-se, meu amigo, disse Sérvio, desejando mostrar-se informal. Obrigado, senhor. Não pretendo tomar-lhe o precioso tempo de descanso, mas tendo chegado ainda ontem de viagem, conforme já tínhamos nos entendido quando parti,
Espero que a justiça pela morte de Drusila tenha sido realizada efetivamente. Bem, a estas alturas, disse o magistrado enigmático, olhando para o sol que seguia para o centro do céu, acredito que as feras já estejam sendo alimentadas. Que alívio, meu senhor! Não primo pela vingança, mas a atitude da serva precisava ser coibida a fim de que servisse de exemplo para os demais. Não seria lícito deixar que ficasse impune o que seria interpretado como fraqueza de nossa justiça, sempre tão ciosa de seus deveres. Sim, meu amigo, o exemplo é que ensina a todos nós, comentou o juiz algo filosófico. Por falar em exemplo, esteve por aqui um valoroso senhor que se apresentou em seu nome, trazendo-me uma carta sua pedindo por Lélia. Seu nome era... Não estou muito bem lembrado, fingia Sérvio, procurando ver a reação de Marcos. Licínio, não é? Isso mesmo, o senhor Licínio esteve aqui para advogar a inocência de Lélia. Você sabia disso, Marcos? Bem, meu senhor, Licínio sempre foi um amigo com quem aprendi muitas coisas, inclusive a ser cultivador da bondade, ainda que na função que detenho não a possa levar às extremas consequências. Alegou-me que Drusila havia se matado e que Lélia seria inocente. No entanto, disse-lhe, sem revelar a sua presença anterior aqui solicitando a condenação da serva, que tal versão era inconsistente e que, se não houvesse outro tipo de prova, a jovem haveria de ser executada nestes dias festivos. Puxa vida, senhor juiz, isso me deixa aliviado, porque para mim não há nenhuma dúvida de que Lélia é a única culpada. Em boa hora estive aqui para preservar a verdade de sua culpa contra os esforços da bondade ingênua de Licínio, afirmou Marcos, felicitando-se a si próprio por tal conduta. Bem, meu amigo, acho que isso não deve ser visto por este prisma. Como assim? Perguntou Marcos, achando graça na advertência de Sérvio. A bondade de Licínio deu-lhe muito trabalho, apesar de sua correção como julgador experiente? Não, meu amigo, por causa dele pude corrigir um sério erro que iríamos todos nós cometer, inclusive você próprio. Não entendo, meu senhor. Sim, porque graças a Licínio pude constatar a inocência de Lélia, que a estas alturas deve estar livre e feliz cuidando da própria vida. Mas o senhor disse que a justiça havia sido feita e que as feras já deviam estar sendo alimentadas? Não estou entendendo, nobre magistrado, falou ansioso e ríspido o jovem viúvo, que demonstrava o seu desconforto. É muito simples, Marcos. Lélia não era culpada pela morte de Drusila, como você insistia em falar e pugnar. Se a tivesse condenado seguindo o seu pedido insistente, teria cometido um erro do qual nunca me perdoaria, falou pretextando honradez um magistrado usualmente corrupto. Aparvalhado com a informação, Marcos apresentou uma palidez súbita. Se Lélia não estava morta e fora considerada inocente, talvez Licínio tivesse incriminado Serapis. No entanto, a serva amada nada falara sobre algum tipo de perseguição e a deixara tranquila em sua vivenda logo pela manhã. Se não era Serapis e ele próprio não estava sob suspeita, qualquer pessoa que tivesse sido presa no lugar de Lélia estava sendo inocentemente sacrificada. Nobre juiz, não ouso questionar as sábias decisões que vêm de seu abalizado tirocínio. Todavia, para que Lélia fosse posta em liberdade, alguma outra criatura teve de ser presa e condenada como criminosa em seu lugar, não? Afinal, minha honra e o nome de minha família foram ultrajados, afirmou Marcos no intuito de demonstrar o desejo de saber mais, não se importando com quem quer que tenha sido sacrificado para que seu orgulho fosse vingado. Conforme lhe prometi, fui inflexível em todas as situações, até que pudesse condenar o culpado e levá-lo ao pagamento pela arrogância e ingratidão, sendo verdadeiras as minhas palavras, de que a estas alturas as feras já devem estar saciadas tanto quanto o seu orgulho familiar. Quem então foi condenado? Esse seu homem de confiança, meu caro Marcos.
Tomado por uma furiosa força indignada, o jovem levantou-se e indagou: Como? Eu procurei para que uma criminosa fosse condenada e a sua tolice condenou meu administrador de confiança, o único amigo verdadeiro que eu possuo. Acalme-se, meu bom amigo, pois a juventude de seu espírito ainda precisa amadurecer na avaliação daqueles que efetivamente devam ser considerados verdadeiros amigos. A advertência de Sérvio ajudou Marcos a se controlar, por mais algum tempo, mantendo-se em silêncio como quem espera satisfações mais claras. Veja aqui o documento incriminatório que tive cuidado de trazer para minha casa, a fim de apresentar-lhe no dia em que se mostrasse a oportunidade de explicar como são caprichosas as coisas da justiça. Dizendo isso, estendeu a Marcos uma peça de pergaminho bem redigida, na qual Licínio revelava a autoria do crime, a maneira como procedeu, o uso do veneno, a perseguição de Drúzila, o amor por Serapis, a gravidez da serva, a qual assumia como sua responsabilidade, a imputação falsa do crime à serva Lélia. Tudo estava ali, com uma clareza e uma lógica que ninguém que não o conhecesse pessoalmente poderia negar. Vendo o estado de insatisfação do jovem, Sérvio entregou-lhe outros documentos que revelavam a sua prudência em ouvir Lélia pessoalmente, confirmando todos os fatos sem ter tido nenhum contato com Licínio, bem como a diligência que mandara fazer na moradia de Serapis, a constatar-lhe o adiantado da gravidez. Tudo isso era mais consistente do que a acusação feita contra a serva, que agora, diante do testemunho verdadeiro de Licínio, não podia mais ser considerada culpada do crime, já que o documento de confissão, corroborado por todas as outras provas e indícios, deixava o caso solucionado no sentido da culpa de Licínio e da inocência de Lélia. Vendo que não havia como negar a Sérvio a razão dos argumentos que os documentos testemunhavam frios, Marcos levantou-se exasperado e disse: Senhor, muito agradeço seu empenho em buscar a verdade, mas ao dar o destino que deu, estou seguro de que sua prudência e sua experiência condenaram um inocente no lugar de uma culpada. Creio que o meu juízo de magistrado é mais claro do que o seu de leigo nas coisas de justiça, meu jovem. E quanto a isso, por uma questão de consciência, desejo devolver-lhe o mimo que a sua generosidade fez chegar às minhas mãos, no sentido de me seduzir à avaliação, o que quase me levou ao equívoco. Eis aqui os bens preciosos com os quais a sua generosidade e a sua pressa pretenderam me induzir ao delito de injustiçar uma inocente. Apesar de considerá-lo culpado pela confissão livre que realizou, a postura do senhor Licínio me encheu de uma estranha lucidez que me faz repugnar ante minhas avaliações errôneas, mesmo mentais, acerca dos outros. Tendo-o condenado pela força das provas, abriu-se para o meu ser um período de profundas reflexões sobre mim mesmo e o mundo em que estamos vivendo, fruto de nossas maneiras insanas e interesseiras. Além do mais, o senhor Licínio declarou-se cristão, em nome de cuja crença se apresentava também para seguir ao sacrifício que espera todo aquele que se declara contra as nossas tradições. Mas graças a cuja fé, a luz da coragem e a retidão da consciência lhe impunham assumir aquele delito para que uma inocente não morresse em lugar dele, o verdadeiro culpado segundo suas próprias palavras. Dando ordem a um servo que mantinha alguns objetos em suas mãos, solicitou que ele os apresentasse a Marcos, dizendo-lhe calmamente: Estas prendas são a demonstração de tudo isso. A coragem do senhor Licínio me auxiliou a encarar-me ante minhas próprias responsabilidades, amornecidas pela convivência constante com a viciação dos costumes, o interesse dos poderosos e as influências dos interessados dominadores, sempre sedentos do sangue dos inocentes para aplacar as próprias culpas. Por isso, muito agradeceria se a partir deste dia o Senhor se considerasse persona non grata nesta casa,
e que essa quase tragédia lhe servisse de reflexão para a loucura de pretender forçar o destino a seguir o curso de nossos desejos e de nossos pontos de vista. Que o Senhor siga comprando outros magistrados. Isso não é de se espantar no meio onde vivemos. No entanto, que o Senhor saiba que não estou mais à venda como já estive, sem que com isso pretenda repreender os que se vendem, senão a lastimar o momento em que despertarão para a responsabilidade do que estão fazendo. Dizendo isso, com altivez e nobreza, sem humilhar o visitante com a agressividade e a arrogância partidas de uma virtude mentirosa, Sérvio levantou-se e solicitou ao servo que mostrasse o caminho da rua Marcos, que, recolhendo os presentes que lhe haviam sido devolvidos, saiu aturdido e confuso, sem saber o que fazer. Não era capaz ainda de entender o significado da bondade e do sacrifício por ideal, que Licínio já era capaz de vivenciar em seu cotidiano, servindo inclusive para modificar as avaliações do próprio magistrado, que se vendia segundo os interesses dos mais poderosos de seu tempo. Marcos tinha que tentar fazer alguma coisa por seu amigo. Quem sabe Licínio ainda estivesse vivo? Mandou que seus servos tomassem o rumo dos portões do Coliseu, dentro do qual a multidão se agitava desde a manhã no espetáculo sangrento do dia de inauguração das festividades. Indagando sobre o responsável pelas execuções, usando de sua influência, foi levado até a presença do atarefado funcionário a quem perguntou: Os condenados já foram executados? Alguns deles já o foram, senhor. Onde ficam os presos por serem cristãos? Ficam nos subterrâneos para serem levados à arena na hora certa. Restou algum vivo? Sim, meu senhor. Por ordens superiores, os mais fortes serão consumidos hoje à noite, no poste incandescente, a fim de iluminarem a arena. Pois eu lhe dou esta bolsa de dinheiro se me levar até onde eles estão agora. Vendo o peso do prêmio, apesar de ser contrário às ordens gerais, o centurião responsável pela prisão ordenou que o seguisse até o subterrâneo e que permitiria a sua presença ali apenas por alguns minutos, sob pena de se comprometer com aquela prática indevida. Assim acertados, Marcos tomou a direção que lhe apontavam os passos do soldado e, depois de muitas idas e vindas nos labirintos do Coliseu, sobre os quais o espetáculo continuava sem parar, chegou à porta pesada onde se congregavam os condenados. A luz bruxuleante de uma tocha iluminou o interior, fazendo com que os rumores de preces cessassem, dando passagem aos dois homens. Por qual condenado se interessa o senhor? Um de nome Licínio. Que Licínio se apresente rápido, gritou o soldado enérgico com a espada em punho. Não tardou para que o homem enfraquecido e esfarrapado se levantasse e viesse em sua direção. O senhor tem 5 minutos apenas, falou o homem zarrão enquanto cerrava a porta ruidosamente. Marcos não acreditava no que estava vendo. Ali estava o seu único amigo, aquele que era seu confidente e fiel servidor. Vendo-o assim, Marcos não conseguiu conter as lágrimas de agonia. Licínio, o que aconteceu, meu amigo? Disse Marcos, abraçando-se a ele, no que foi correspondido com afago e ternura. Meu amigo querido, como Deus é bom em me conceder este momento de alegria, ao reencontrar o único ser verdadeiramente amado por meu coração. Não gostaria de morrer sem poder vê-lo novamente. Mas como é que você veio parar aqui? Eu não acreditei quando Sérvio, aquele juiz venal e corrupto, me mostrou a sua confissão. Pensei que fosse uma mentira bem urdida para livrar Lélia. Não, Marcos, como lhe prometi, tudo o que eu podia fazer para salvar a sua inocência eu fiz. Mas as autoridades pareciam deliberadamente contrárias ao meu intento. Por mais que batessem todas as portas, parecia que uma força diabólica contrária ao meu desejo de salvar tinha se antecipado a mim e estava ali, impedindo-me de concretizar o desejo de libertar quem nada devia. Marcos chorava ao constatar que tal força diabólica tinha sido ele próprio,
que desejava fazer as coisas andarem segundo seus interesses pessoais e sua visão limitada das coisas. Assim, como o juiz Sérvio me afirmou que somente com provas convincentes ele mudaria de opinião, vi-me forçado a revelar os fatos da maneira como revelei, de tal forma que a jovem não ficasse mais submetida aos castigos e violências de uma prisão injusta. Mas desse modo é você quem vai morrer, um outro inocente, Licínio, afirmou Marcos agoniado. Mas desse modo não é nem você, nem Serapis e o seu filho que morrerão, Marcos, meu amigo. Inspirado por Zacarias, Licínio continuou dizendo: Jesus de Nazaré, o profeta a quem me devoto por amor e opção, nos ensinou um dia que não há maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Este é o meu presente para você, para Serapis e para seu filho Marcos. Pelo muito que devo aos seus pais, a você mesmo, eu declaro que meu amor fraterno se rejubila por estar dando a vida por aqueles que amo. De onde eu estiver, procurarei envolvê-lo, meu amigo, em doces vibrações de amor. Sentindo-se envergonhado pelo tamanho do próprio mal, diante de tamanha demonstração de bondade e fortaleza, Marcos confessou-lhe amargamente: Fui eu quem solapou seus esforços, meu amigo. Eu visitei os juízes e as autoridades para impedir que Lélia fosse libertada. Se você está aqui hoje, está por minha culpa, pois se eu não tivesse feito isso, eles acabariam por conceber o suicídio de Drusila e libertariam a serva. Mas eu pretendia mantê-la cativa e promover-lhe a morte porque temia que minha felicidade com Serapis estivesse ameaçada com sua presença importuna. Não pense nisso agora, meu amigo, falou Licínio gentil, esforçando-se por aliviar a consciência de Marcos. Estou aqui com a felicidade dos que chegam ao momento do testemunho da própria fé. E se me é lícito pedir-lhe algo, desejo que um dia você possa estudar essa doutrina de elevação, de amor e bondade tão diferente da nossa religião arrogante e indiferente. Somente a sua compreensão verdadeira lhe aliviará as agonias e as dores mais profundas, que estão reservadas a todos nós, humanos imperfeitos e miseráveis. Procure nas obras do Panteão um ajudante de nome Décio e apresente-se a ele em meu nome. Mande-lhe meu carinhoso abraço de gratidão e diga-lhe que de todos os ensinamentos que recebi de seus lábios, encontrei forças para estar aqui no dia de hoje, dando testemunho da própria fé a caminho do encontro com Jesus. Ele lhe ensinará o que me ensinou e o fará compreender o que significa dar a vida pelos amigos, como a prova do amor maior que pode haver. Em minha memória, não persiga Lélia, que estou certo é de todo inocente de qualquer culpa. Atende Serapis em suas necessidades e suas imaturidades de alma, mas não deixe de procurar Décio, que lhe ensinará o que é necessário para enfrentar as asperezas do caminho. Seja um bom pai, apesar de todas as circunstâncias da luta, e faça sempre o bem, por permitir que o bem esculpa a bondade em seu coração. Aí encontrará você as forças para tudo superar e tudo vencer. Nesse instante em que as lágrimas de Marcos impediam que ele se pronunciasse, batidas fortes na porta apontavam para o fim do encontro. Esforçando-se para dizer algo, Marcos afirmou: Mas não é justo que você pereça como tocha viva no meio dos lobos de maldade. Como vão fazer esta noite com todos vocês, Licínio? Melhor morrer tornando-se luz para os outros, Marcos, do que viver na treva sem enxergar-se a si mesmo. Que Jesus o ampare sempre, meu amigo. A porta abriu-se e Marcos teve de retirar-se dali, não sem antes beijar as mãos sujas e magras de Licínio, que igualmente emocionado regressava ao meio dos seus irmãos de desdita para a sequência de suas orações, tomando cuidado de não antecipar-lhes o destino da noite, a fim de não aumentar-lhes o temor. Lá fora, Marcos, derrotado pela própria maldade, se deixava conduzir pelas lágrimas que procurava conter,
para que não parecesse um homem sem dignidade naquela sociedade de aparências e mentiras. Deixou o ambiente sentindo asco de tudo, inclusive de si próprio. Só lhe restava voltar à casa, onde a amante o aguardava para o nascimento que se anunciava brevemente. Pensava em voltar ao cenário do Coliseu naquela noite para assistir ao espetáculo da execução de Licínio, como forma de punir-se. Esses eram os seus únicos planos para aquilo que parecera o seu regresso à pátria da ventura e da felicidade, naquela Roma de desencantos e tragédias.